vamos colocar a mão no coração e vamos falar com Ele com muita alegria. Ó meu Deus, muito obrigada pelo favor, pela misericórdia, pela oportunidade de poder estar aqui. É um presente, é uma bênção. Ah, Deus, com todos os desafios e dificuldades que enfrentamos para estarmos aqui, nós queremos aproveitar cada dia, cada momento, cada oportunidade. Não temos o amanhã, mas temos hoje. E hoje é o que temos, é hoje e agora, e usamos a nossa vida para respirar e transpirar, honra ao Teu nome. Foi para isso que fomos gerados. Para viver uma vida que te honra, que te engrandece. Uma vida que te dá louvor. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Não existe outra. O resto é ilusão. Podemos ter muitos desafios, mas ninguém vai poder tirar de nós o que nós temos plantado, vivido. Nós temos vivido para algo maior. Temos respirado para algo maior. Nosso coração tem batido por algo maior que nós. Não temos vivido uma vida pequena, rasteira, fugaz, passageira. Nós temos vivido uma vida eterna. Temos vivido para a eternidade. Eu quero te agradecer por esse entendimento. Agradecer por cada dia, cada momento, cada oportunidade. Te agradecer pelo privilégio de te conhecer, de ter visão, de conhecer a verdade e caminhar nela. E poder detectar a mentira à distância. Nós te honramos. Nós te agradecemos. Eu oro para que o teu povo possa inspirar e levar muitos outros a desejar esta vida. Eu oro para que cada crente viva o Senhor de tal maneira que possa inspirar, motivar muitos outros a desejarem a mesma vida. Eu oro para que possamos ser seres inspiradores e impactantes. Que o mundo possa te amar por intermédio da nossa vida. Possa te desejar por intermédio da nossa vida. Possa querer o Senhor por intermédio da nossa vida. Eu oro. Eu oro, Senhor, para que o mundo encontre em nós algo de verdade, real, sincero, honesto. A verdade. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Passa do teu sangue sobre nós.
Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, corpo, alma e espírito. Passa do teu sangue sobre a igreja, o ministério, nosso povo em todo lugar. Visita os templos, os líderes, os altares. Assuma os altares com poder. Que a palavra seja levada com temor e responsabilidade. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Que seja uma noite de grande favor, de experiências poderosas, de crescimento, da fé crescer e sairmos daqui completamente diferentes no nível mais alto. Passa do teu sangue sobre nós. Tem misericórdia de nós, nos cubra com teu sangue, coloca anjos poderosos ao nosso redor. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo tua condenarás. O teu sangue nos garante a vitória. Eu consagro esse trabalho ao Senhor e tomo posse de uma noite poderosa, de grande unção. Quebro laços e armadilhas contra nós, contra a igreja, o ministério, nosso povo. Eu quebro laços e armadilhas contra a tua igreja, em nome de Jesus. Todas as forças do inferno que se levantam para tentar roubar, atrapalhar, distrair, causar transtorno, seja lá o que for, nós quebramos em nome de Jesus. Desfazemos as obras do mal em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Contamos com a tua bênção, a tua presença, unção, graça, o poder do Senhor sobre nós. Que a tua mão esteja estendida sobre a nossa vida. Eu entrego essa reunião, a nossa vida está inteira no Senhor. Usa-nos e se manifesta aqui para a glória do teu nome. Muito obrigada por tudo. Seja conosco. Só faz sentido estarmos aqui com a tua presença, Espírito Santo. Então assuma esse lugar. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. E eu creio nisso. Amém. Sentem-se por gentileza. Muito bom. Sim. Favor multiplicador. Eu quero conseguir ler essas referências porque quando a gente fala, tem um peso. Quando você lê as Escrituras, o peso é outro. Porque são as Escrituras, as palavras do Espírito. Então, eu sempre estou incentivando todos lerem as Escrituras, porque é uma fonte viva, saudável. Ouvir a palavra, ler, muda completamente quando você está lendo, quando você está ouvindo a palavra. Porque as Escrituras são poderosas e geram vida, saúde para todo o nosso ser. A fonte da fé são os ouvidos. Por isso que nós temos que tomar um cuidado tão grande com os sentidos. Porque o que você vê, o que você ouve, afetam o que você está vendo, o que você está ouvindo, totalmente
a sua mente, o seu espírito. À medida que você vai lendo as escrituras, que você vai se aprofundando, o fato de você ler é beber de uma fonte viva. Favor multiplicador. Nós vamos encontrar nas Escrituras esse favor multiplicador em toda parte. É um favor que regenera, que cura, que multiplica, que gera vida, onde há morte. Então a palavra do Senhor veio Elias, vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. É sempre importante você ir passando e entrando na história. Então, realiza a cena na sua mente. Deus manda ele para um lugar, dizendo que essa mulher vai lhe fornecer comida. É uma viúva, em tempo de crise, viúva, que vai fornecer comida. Já começa aí. A maneira de Deus agir na nossa vida é sempre incrível. Você vai ver isso muito. Sempre em circunstâncias estranhas, impossíveis, confusas até. Porque Ele está o tempo todo nos testando na fé. O fato de Deus falar para o profeta, vá até uma viúva e ela vai te fornecer comida, já exigia fé do profeta. Viúva em tempo de crise, em Sarepta, em Sidom. Viúva, pagã. Deus não podia me mandar para uma viúva, então, pelo menos, crente? Quem sabe seria mais fácil, então Deus me manda para a casa de uma ímpia. Viúva. E ela vai me fornecer comida? Você precisa crer. Ele não questionou. Então, são vários pontos que, se você entende, vai mudando a sua perspectiva. Porque tem coisa que nós ouvimos que são estranhas para os nossos ouvidos. Mas se você olhar com estranheza, é estranheza que vai ter, mas se você olhar com o olhar da fé, bom, se Deus falou, Ele tem um plano. É estranho, é esquisito, não faz sentido, mas Ele deve ter um plano. Se Ele me mandou ir para a casa de uma ímpia, viúva, em tempo de crise, e ela vai ser a minha fonte de alimento, eu vou crer. Para matar a fé, ele chega, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, já na porta da cidade,
encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Então ele encontra uma mulher miserável, entregue à morte, catando gravetos, para usar o restinho de azeite e farinha que tinha, para comer com o filho e esperar a morte. Foi isso que ele encontrou. E às vezes Deus nos manda ir, e o que a gente encontra pode decepcionar. Mas se você continua com a palavra, porque tudo é teste de fé. Ele foi testado, ela também foi. Ele não questionou, mas Senhor, o que é isso aqui? Elias era um homem de Deus, foi um homem de Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Quer dizer, ele tinha as mesmas emoções e problemas que todos nós temos. Sentimentos, reações. Mas você vê que ele tinha discernimento. Porque um homem de Deus, ele não duvida da palavra de Deus e ele sabe que Deus nunca o manda para um lugar em vão. Ele sabe que ele tem o poder de transformar situações através da fé. Então, ele pega algo extremamente decepcionante, que se ele fizesse uso de uma perspectiva natural, ele teria falado bobagens, mas ele continuou na perspectiva da fé, com a visão da fé. Deus falou algo, eu creio no que Deus falou. Ainda que pareça surreal isso aqui. Olha o que eu encontrei. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Ele agora, com certeza, motivado pela fé no que Deus falou com ele, ele lança a fé naquela mulher. Ele passa no teste e lança a fé sobre ela. Vamos ver se ela passa no teste também. Ela era o quê? Uma ímpia. Ela era uma viúva, ela tinha um filho. Ela estava numa circunstância que ela podia ter um ataque de nervos, para quem já está esperando a morte. Escorraçá-lo. Mas Deus falou e com certeza ela foi tocada. Mas aí está. Quantos são tocados? Deus não faz acepção de pessoas, Deus dá oportunidade às pessoas. Ela podia ter negado. Jesus, mais tarde, disse que Israel tinha muitas viúvas nessa condição. Mas, conhecendo já, porque elas conheciam, elas sabiam onde buscar. Mas elas tinham incredulidade no coração.
essa mulher recebeu uma oportunidade que aquelas já tinham recebido e desprezavam. Ela recebeu. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você, para seu filho. Ela tinha acabado de dizer que ela já tinha um pouquinho para fazer para ela, para o filho, esperar a morte. Aí ele vem e diz, não tenha medo, vai para casa, faz para mim, e depois você faz para o seu filho. Ela podia ter questionado a loucura daquilo, eu vou tirar da boca do meu filho. Mas eu não acabei de dizer que só tem um pouquinho para mim e para ele? Como é que eu vou fazer para você, depois vai sobrar para eu fazer para mim e para ele? Ela catou. Porque ele disse, você faz para mim primeiro, depois você faz para você e para o seu filho. Primeiro você busca a Deus, em primeiro lugar. E depois você vê o retorno na sua vida. Primeiro você vai a Deus. Você manifesta a fé. Se você crê que você nunca vai se frustrar seguindo as direções de Deus, você nunca se frustra. Porque tudo é possível que crê. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Agora ele libera a palavra. A farinha na vasilha não se acabará. Você tem um pouquinho de farinha, você diz, mas ela não vai acabar. E será impossível? Completamente. Não para Deus. É o favor multiplicador. Você haja fé e você vai viver uma experiência única. Você vai ter uma experiência que Deus nenhum te deu. Se você crê no meu Deus, porque ela disse, juro pelo Senhor o teu Deus, quer dizer, não é o meu Deus. Mas agora Elias está dando a oportunidade dela crer num homem que servia esse Deus que ela não servia. Se você crê que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, vai mudar as coisas, você vai ver mudanças na sua vida. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Não é o Deus de Sidom, de Sarepta, é o Deus de Israel. O campeão, campeão com Deus, ser campeão com Deus. A farinha na vasilha, na panela, não se acabará. E o azeite na botija não se secará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ficou 3 anos e meio sem chover. A mulher já estava na miséria. Eu não sei se ela pensou assim. Bom, isso aqui, ó, eu vou comer daqui a pouco, vou morrer mesmo. Morrer antes, morrer depois. Eu não sei. Eu não sei as coisas que passaram pela cabeça dela, mas deve ter passado muita coisa. Para quem estava esperando a morte já. Era o fim. Essa mulher passou no teste. Estou falando da ímpia, da viúva de Sidom, de Sarepta, que tinha outros deuses. Vamos lembrar que Jezabel era dos sidônios. Então Jezabel era daquela terra. Qual era o Deus que aquele povo adorava? Baal. Baal era o Deus da prosperidade, olha a miséria. Por quê? Porque foi exatamente por Israel adorar Baal, ir para Baal em busca desse socorro, dessa prosperidade, que Elias veio e disse, a partir de hoje não vai mais chover, até que eu dê uma ordem. Então, se Baal tem esse poder todo, vamos ver agora, você vai poder medir forças. Você vai poder medir forças com Deus.
E a nação que naquele momento estava mais pendida para Baal, entrou numa miséria absurda. Porque Baal não pôde fazer nada. Não choveu, a terra secou, a fome chegou porque nada dava. Era, assim, uma miséria, um caos, uma crise. Porque quando a nação se corrompe, quando as pessoas se corrompem espiritualmente, a bênção de Deus sai. As coisas não vêm por acaso. E ali ficou evidente. Quem manda é Deus. Quem domina é Deus. Os céus dominam, ponto. Não choveu. E tendo tantas viúvas em Israel, Deus mandou para uma ímpia. Para testar a fé de uma ímpia. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor. A palavra era de Deus, liberada por Elias. Elias liberou uma palavra de Deus. Se você obedece, as coisas são mudadas aqui. Aquela mulher creu no Deus de Israel. E ela podia ter duvidado, porque Israel estava, a crise veio de lá. Ela podia ter duvidado, mas peraí. Se é o Deus de Israel, por que ele não está fazendo nada pela nação? Olha o tamanho da crise. Então, assim, motivos não faltaram. Mas ela foi tocada e ela aceitou. E ela creu. Aí está a diferença. E a mulher que ia morrer passou por aquela crise com a maior tranquilidade, sendo cuidada, honrada com a bênção de Deus ali. A farinha, pois a farinha da panela não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aí, algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Se você continuar lendo, ela vai até Elias e fala assim, o que eu te fiz, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à tona a minha iniquidade? Você vê que agora essa mulher passou a ter consciência do pecado dela. Através dessa experiência de fé, ela começou a ter experiência com Deus e a ter consciência de pecado. Elias vai, ora a Deus, o menino ressuscita. Algum tempo depois, então, ele parou de respirar, morreu. Eu pulo por 24, então a mulher, ele vai e entrega o filho para ela. Então a mulher disse a Elias, agora sei, que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Ou seja, essa mulher foi motivada a crer no momento terminal. Ela creu, ela agiu a fé, ela viu a glória de Deus. O filho morre, ressuscita. E nós vemos essa mulher tendo consciência do pecado dela, consciência de que tudo que ela estava vivendo vinha de Deus, que tudo que Eliseu estava falando, liberando, era verdade. Ela creu nessa palavra. Essa mulher, ela foi testada, mas ela também testou.
ela ousou crer na palavra do homem de Deus, que vinha da boca de Deus. E o que ela experimentou? Ela experimentou glória, poder, em todas as situações impossíveis que ela viveu. Miséria, a morte do filho. Uma mulher que vivia no pecado, agora tem consciência de pecado. Então isso revela que essa mulher creu. Porque a partir do momento que ela passou a ter consciência, ela creu e saiu da boca dela. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Agora eu sei que isso é a verdade. Eu tenho crido numa mentira uma vida inteira. Isso é a verdade. Você vê a bênção da prosperidade. Chegou na casa dela, expulsando o quê? A miséria. A vida, a morte chegou. Mas a bênção que traz vida, através de Deus, estava lá. Então, expulsou a morte. Ela decidiu crer. Agir a fé na palavra liberada por Elias. O que ela viveu? Ela viveu uma série de mudanças, de transformações. Ela viveu o favor de Deus em todas as áreas da vida dela. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do monte Carmelo, do alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá. Disse ele, 7 vezes, Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Uma nuvenzinha se transformou no quê? Numa chuva pesada, que molhou a terra seca, que não via chuva há 3 anos e meio. Só voltou a chover quando Elias orou, não parou de orar. E o que ele viu foi uma pequena nuvem após mandar o servo 7 vezes. Na 7ª vez. Foi uma perseverança. Então você persevera por algo, e de repente o que aparece na sua frente é uma coisa aparentemente insignificante. Deus te manda ir para uma viúva ímpia, em tempo de crise, você chega lá, encontra a viúva catando gravetos para fazer um tiquinho, usar o tiquinho que tem e esperar a morte. As formas de Deus trabalhar, elas exigem fé. Porque Ele sempre trabalha de uma maneira a testar a nossa fé e ficar evidente para todos nós que só podia ser Ele. Como que um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha duram tanto? É o favor multiplicador. Como que uma nuvenzinha cresce tanto e molha uma nação inteira? Porque a Bíblia diz que se transformou numa chuva pesada. E ele começa declarando: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada.
Às vezes você declara coisas tão grandes, tão poderosas, e o que aparece na sua frente é uma coisinha tão insignificante que você, se você não tiver dominado por uma fé viva, você pode jogar fora uma grande bênção. Porque às vezes estamos declarando e perseverando por algo. E o que chega é algo que inicialmente pode até nos frustrar. Mas tudo é um teste. Eu declarei coisa grande, eu perseverei, e agora o que aparece é um pontinho lá no nada. E eu me levanto e digo, corra, antes que a chuva o impeça, vem vindo uma tempestade. Aquilo não desanimou, não frustrou, muito pelo contrário, Elias tornou a declarar. Então, Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça. O que ele tinha ouvido? Tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Opa, corre, a chuva vai te pegar. Observe que ele começou com a fé lá em cima, continuou, apareceu uma nuvenzinha, corre porque a chuva te pega. Nada mudou. Porque apesar dos olhos dele estarem vendo uma nuvenzinha, a fé dele dizia que era algo muito grande. E você só vai receber o que você acredita. Seja feito conforme a sua fé. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada. Ela chamou de nada, além de uma vasilha de azeite. Nada. Só uma vasilhinha de azeite. Ela não enxergava isso como algo que pudesse ser uma fonte de bênção na vida dela. Mas a verdade é que Deus usa aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós temos, e Ele ama usar sempre o inusitado, o improvável, o insignificante, aquilo que parece não fazer sentido, porque tudo que Ele faz é para que o nome dEle seja glorificado. E Ele quer que a nossa fé se torne uma fé robusta. E nós muitas vezes precisamos nos encontrar em situações em que humanamente não há possibilidade. E se decidirmos crer, nós vivemos essas viradas na nossa vida. Que aqui você vê uma atrás da outra. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Essa mulher podia ter questionado a mesma coisa. Espera aí, o senhor não entendeu, eu estou viúva, tenho dívidas tão altas que os meus filhos serão levados como escravos em pagamento de dívida. O senhor está falando para eu ir pedir vasilha emprestada, que com uma coisa tem a ver com outra. O marido dela, ela disse que temia o Senhor. Mas observa que ele tinha um tom de fé. Temia Deus.
Mas ele era um péssimo administrador, morreu e largou dívidas para essa mulher, deixou a família numa situação caótica, dívidas tão altas que os 2 filhos seriam levados como escravos. Porque ele temia Deus, ele cria em Deus, mas ele não usou a fé dele para administrar direito, para manter uma condição equilibrada e deixar a família numa condição segura. Porque essas dívidas não vieram do nada. Ela fala, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Porque tinha dívidas. Tu sabes que ele temia o Senhor. Eu sei. Ele temia Deus. Mas aí que está, nós precisamos temer a Deus e buscar sabedoria para conduzir nossa vida. Porque eu creio em Deus, digo, eu sou fiel, mas não estou pedindo a Deus sabedoria na condução da minha vida. E nessa, eu posso viver uma vida aquém daquilo que Ele nos prometeu. Então vai lá, pedir as vasilhas. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Porque isso é uma coisa entre você e sua família. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas, lembra que ele mandou pegar muitas, não poucas, estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. O azeite só parou de correr quando as vasilhas acabaram. Isso significa que ela viveu uma sucessão de milagres, múltiplos milagres. Não tem explicação. Tudo porque foi dado a ela uma direção para ela usar o que ela tinha e ela creu. Ela creu e agiu a fé numa direção que não parecia ter sentido. Mas ela creu. Seja feito conforme a sua fé. E cada vasilha era um milagre. Encheu mais uma, mais uma, mais uma. Eu não sei quantas. Mas o profeta mandou pegar muitas. E não foi pouca coisa. Porque olha só. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, ó, a direção, vá, venda o azeite, pague suas dívidas. A primeira coisa, você vai vender o azeite, vai pagar suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então aqui dá a ideia que ela tinha... Porque o azeite é um produto nobre, caro. Pelo que se percebe, ela encheu muitas vasilhas, ela tinha muito azeite. Agora ela tinha azeite para vender, pagar as dívidas e ter uma renda que ia dar a ela condições de viver a vida dela com os filhos. Isso para mim é incrível. Uma situação desesperadora, porque envolvia filhos agora. A da outra viúva também. Eu e meu filho vamos morrer. Aqui ela ia ver os filhos serem levados como escravos. Imagina a humilhação. Então uma situação desesperadora que estava afligindo toda a família. Foi completamente mudada, usando o que aquela viúva achou não ser nada, um
tico de azeite que não dá para fazer nada. Quando ela agiu a fé, ela viveu múltiplos milagres. Sim, múltiplos milagres. O favor multiplicador de Deus, você vê aqui. Porque cada vasilha cheia era um milagre. A situação dela foi completamente... Sabe o que é uma situação completamente mudada? Você vê que aonde Deus chega, chegou um homem de Deus, onde Deus está, tudo muda. A miséria acabou na casa da viúva de Sarepta. A morte foi embora. A miséria acabou na vida dessa aqui. Você vê que a vida com Deus muda completamente, sua vida fica melhor e melhor e melhor. Essa situação foi completamente mudada, ela prosperou abundantemente, usando o que ela tinha em casa. Pagou dívidas, todas as dívidas, sobrou para viver pelo resto da vida, viveu o resto da vida. Então era muito dinheiro. É incrível isso, salvou os filhos de virarem escravos. Enfim, tudo que parecia perdido estava. Essa mulher era uma crente, a outra era ímpia, essa aqui não. O marido dela era discípulo de profeta. Olha a situação. Mas quando a fé foi usada, tudo foi revertido, transformado para a glória do Senhor. A mulher viúva, endividada, humilhada, vivendo a humilhação de perder os filhos. Imagina alguém, os credores chegarem e levarem os filhos dela como escravos, em forma de pagamento de dívida, porque ela não tinha dinheiro para pagar. Então ela estava sob uma pressão muito grande. Mas ela creu. Você vê o que a fé faz. Às vezes as pessoas chegam e elas falam, eu estou vivendo isso e isso. Pois é, mas a Bíblia está cheia de histórias. De pessoas que creram. Creram. Observe situações muito difíceis. Veio um homem de balsa lisa trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita. Então, observe que ele fez o melhor. E também algumas espigas verdes. Então, Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. Agora, Eliseu não viu que isso aqui não dava para servir? Ele viu. Mas o homem de fé disse, sirva a todos. Mas o auxiliar de Eliseu perguntou, porque ele não compartilhava da mesma fé. Como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos. Pois assim diz o Senhor. Não é Eliseu, diz o Senhor. Eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Desde o início, Eliseu sabia que a quantidade naturalmente não alimentava todos os homens. No entanto, ele disse, sirva. Isso é fé. O servo que não compartilhava da mesma fé, estava com ele. Você vê que às vezes estar com alguém de fé não significa nada, né? Às vezes não está entrando nada. Aliás, esse servo do Eliseu tem história. Eliseu está sempre... Abra os olhos dele, Senhor, para que ele veja.
Porque ele estava com Eliseu, mas não tinha a mesma fé. Às vezes a pessoa está com a pessoa, está com alguém de fé, está ouvindo todo dia, mas não crê. Eliseu, desde o início, sabia que aquela quantidade de pães não alimentava naturalmente um monte de coisas jamais aconteceriam e jamais vão acontecer. Se você tiver um olhar natural, é o natural que você vai ter. Fé natural, resultado natural. Simples. Fé sobrenatural, resultado sobrenatural. Não alimenta, eu não tenho como servir a 100 homens. Como? É a nossa pergunta, né? Deus está falando, vai. Como? Deus está dizendo, vai. Como? A viúva de Sarepta podia também ter feito a pergunta. Como? O servo lá no Carmelo com ele, quando diz, manda Acabe correr, senão a chuva impeça. Como? Essa nuvenzinha vai virar chuva? Ou até mesmo o Acabe. O quê? Você está falando o quê? Não estou vendo nada. O quê? Não, aquela nuvenzinha lá. Eu vou correr? Vai pegar? Olha a coragem de uma pessoa de fé. Ele estava falando para o seu inimigo, porque todo mundo sabe que o Acabe era o inimigo de Israel e de Elias. E do começo ao fim, ele, vai falar para Acabe aí comer, porque eu já ouço barulho de chuva pesada. Manda ele correr, porque a chuva vai impedi-lo. Você vê que é quem crê mesmo em falar para o seu inimigo que uma coisa tão insignificante vai se tornar algo assim estrondoso. É a fé. Essa viúva aqui com Eliseu podia ter dito a mesma coisa, igual o servo aqui. Como? Eu vou para casa pegar a coisa. Como? Esse é o grande problema de um monte de gente. Esse como tem derrubado um monte. Tem privado um monte de pessoas. Um monte de gente tem se privado de viver a glória de Deus por conta desse maldito como. Eliseu sabia desde o início que aquela quantidade de pães jamais, naturalmente, alimentariam. Jamais ele ia conseguir alimentar aqueles 100 homens com aquela quantidade de pães. Mas ele falou aquilo pela fé, porque ele creu. O homem, o servo, como? Como é que eu vou alimentar? Ele volta a dizer, Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos. Quer dizer, meu filho, apenas haja fé. Vai servindo. Eu me encanto com isso. Vai dando os passos de fé. Vai se movimentando. Prepara o cavalo, meu filho, porque a batalha, a guerra, o Senhor se incumbe de dar vitória. Se prepara. Faz o que está ao seu alcance. Pega as vasilhas, meu filho, segue. Vai lá. Ouse acreditar. Teste. É tão interessante que sobre dízimos e ofertas está escrito, testa. Faça prova com Deus, testa, vai lá testar. Se funciona ou não funciona, não é pelo... Ao invés de você falar asneira, testa, filho. Testa. Foi a mulher, a viúva de Sarepta. Em vez de você falar, faz para mim primeiro, testa. Testa.
Você vai ver o que vai acontecer. Tem gente que nem testa. Ele não quer. Ele está dizendo, não, eu estou buscando a Deus. Não tem coragem de dar um passo de fé. É sempre o como. E Eliseu vem. A resposta para ele foi, Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos. Vai dando os passos de fé, meu filho. Sirva a todos, vai servindo. Pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu, porque toda vez que você age a fé na palavra de Deus, você vive milagres, ele serviu a todos e conforme a palavra do Senhor. Eles comeram e ainda sobrou. Apenas sirva. Apenas haja fé. Isso é incrível. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Observe que as pessoas sempre falam de forma natural e como que aquilo é um fato consumado, é definitivo. Eu tenho isso, vou ficar com isso, acabou, não tenho o que fazer. Porque Jesus respondeu isso aqui, porque eles disseram assim, eu mando esse povo embora, porque é deserto e não tem o que servir para esse povo. Jesus falou, eles não precisam ir embora não. Dá algo para eles comer. Tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Porque uma coisinha pequenininha nas mãos de Jesus, um pouquinho nas mãos de Deus, muda tudo. Eu pego o que eu tenho, eu coloco nas mãos de Deus e a coisa muda de figura, muda tudo. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, isso é fé. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Isso é fé. Dá graças por 5 pães e 2 peixes. Ei, meus queridos, agradecer pelo pouco é ser fiel no pouco. Porque quando eu sou fiel no pouco, Deus me coloca no muito. Se eu reclamo do pouco, por que Deus me daria muito? Ele deu graças por 5 pães e 2 peixes. Em seguida, deu aos discípulos e eis a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Porque tudo que Deus faz, Ele ama, Ele pega ali aquele considerado nada, aquele pouquinho. Nas mãos dele aquilo cresce. Cresce de tal maneira que satisfaz, preenche, realiza. E Deus é um Deus abundante. Tudo que Deus faz, vem para sobrar. Pode olhar. Sobra. Deus não é um Deus que trabalha de forma pequena. Ele trabalha com o que é pequeno, o que é pouco. Mas Ele transforma aquilo em coisa grande. Tudo que Ele bota a mão cresce. Mas para Deus botar a mão em alguma coisa, eu preciso crer. Primeiro eu creio, eu ouso crer. Eu sou testada e imediatamente eu testo também. Ok, vamos ver se funciona. E funciona sempre. Todos comeram.
Ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestos. Olha o tamanho da sobra. E você vai ver que aqui nessa primeira multiplicação, tinha menos, mas faz diferença. 5 pães, 2 peixinhos. Na outra tinha 7. E ele alimentou mais e sobrou mais aqui. Porque o senhor não está preso a nada. Todos comeram, ficaram satisfeitos, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, uma multidão. Na segunda multiplicação, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. O povo não arredou o pé. 3 dias no deserto, sem comida, e o povo lá. É um teste de fé. Isso, para mim, sempre é impactante, porque quem quer, quer, né? Quem quer, quer. No deserto, durante o dia, muito calor, à noite é muito frio. E estava lá, ó, 3 dias essa multidão com o Senhor, estão comigo e nada tem para comer, não quero mandá-los embora com fome, porque o Senhor faz uma obra completa. Porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos, detalhe, essa era a segunda multiplicação. Tem gente que está vendo milagres a todo momento, e o que sai é sempre uma palavra natural, negativa, incrédula. Essa é a segunda. Seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar? Estavam vivendo a mesma coisa que eles já tinham vivido. A mesma coisa. Onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? É como se eles não tivessem vivido a primeira multiplicação. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. Lá tinha 5. Responderam eles. E alguns peixinhos? Lá tinha 2 peixinhos. E ordenou a multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, mais uma vez, pelo aquele pouquinho. Partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Deu graças pelo pouco, usou a fé, e aquele pouco foi multiplicado de uma forma estrondosa, incrível. Favor multiplicador. Sim. O Senhor é um Deus multiplicador de favor. Mas é interessante que os discípulos tiveram o mesmo comportamento na segunda multiplicação. Assim são muitos. Muitos já viveram o favor, já desfrutaram do favor de Deus, do socorro de Deus. Já viveram milagres. Mas muitas vezes falam da mesma forma. Como? Que jeito? Não temos nada. Não tenho o que fazer. O que eu vou fazer com isso aqui? Quer dizer, limita. Se envolve com as circunstâncias, com o momento. Crê mais no que está vendo.
define tudo de forma natural. E é por isso que muitos que poderiam estar experimentando tanto mais do poder de Deus e não estão. Porque assim, bom, o Senhor multiplicou lá, mas não vai multiplicar aqui agora? Era a mesma cena. Não, eles falaram a mesma coisa, eu mando o povo embora, porque é deserto, não tem o que fazer. Não, não vou mandar, ué. O que vocês têm? Oh, nós temos 7 pães agora, e uns peixinhos. Quer dizer, não dá para fazer nada com isso aqui, ué, mas lá não era a mesma coisa e Deus não socorreu? Ele não fez? Ele é o mesmo. Ele não mudou. E Jesus faz a mesma coisa, pega aquele pouquinho, porque o pouco nas mãos dele, quando eu coloco nas mãos dele, deu graças, nos ensinando como é que a gente tem que fazer. Sermos gratos por tudo e colocar tudo nas mãos dele. E crer. E você vê que ele pega aquele pouquinho e agora supre todo mundo, todas as necessidades e sobra. Com Deus sempre sobra. Porque Deus é um Deus abundante. Você não vai encontrar escassez em Deus. Eu sempre falo que tem algo muito errado. Quando uma pessoa diz que crê no Senhor e tudo é escasso na vida dela. Não é Deus, é a visão dela. É o tipo de fé que ela manifesta. Porque ele não mudou. Vai ver. Leia as Escrituras. Você vai ver um Deus abundante. Nunca um Deus escasso. Sempre abundância. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. No mesmo mar, no mesmo dia, porque toda a frustração foi na madrugada daquele dia. Agora estão lá lavando as redes, Jesus chega, pede o barco, ele cede, ouve a palavra, o Senhor termina e diz: vamos para águas profundas. Senhor, eu pesquei a noite inteira, só me frustrei, já lavei as redes, quero ir para casa, descansar, mas eu vou crer na sua palavra. É aí, ó. Às vezes o sujeito está tão... Ele age, ele se envolve com o momento dele, igual Esaú. Estou cansado, lembra? Está escrito lá. Ele estava muito cansado, com muita fome. E aí ele disse: que me vale essa primogenitura? Eu estou morrendo de fome. Tem gente que perde as vitórias porque a visão é essa, uma visãozinha curta. Preguiçosa, estou cansado, ai, estou estressada, ai, estou isso, ai, não. Olha, eu tentei a noite inteira, eu sou experiente em pesca, não pesquei nada nesse mar. Se eu não pesquei à noite, de dia, durante o dia que eu vou conseguir? Eu tô morto.
quero ir embora. E a pessoa olha para o momento, define e perde a bênção. Pedro foi mais esperto, ele creu. Ele disse, foi uma noite fez. Eu não peguei nada aí. Mas porque o Senhor falou, eu vou. E agora com Jesus no barco, e com base, ele voltou na fé. Na fé, a fé na palavra do Senhor. Tem muita diferença. Ele não foi de forma natural, dependendo da força do braço, da sua experiência. Ele disse, mas por causa da sua palavra. Eu tenho tudo para não crer, mas eu vou crer. E eu vou fazer de novo. No mesmo mar, o mesmo barco, as mesmas redes. Pegaram tanto peixe. A bênção foi para eles, para os companheiros, porque eles chamaram os companheiros, porque o que Deus faz na nossa vida é tanto que abençoa os outros. As redes rasgaram porque não comportaram, mostrando que eles nunca tinham pescado nada nem parecido. Os barcos não tinham capacidade para uma pescaria daquele tamanho começar a afundar. Olha só, imagina o peso que foi colocado lá. Rede estourou, barco afundando. Porque eles não tinham estrutura para comportar o milagre. Sabe quando Deus manda tanto, e Deus é um Deus que exagera? Está vendo tudo aqui. Exagero, exagero, só sobra, 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 sobra. É um Deus de bênçãos exageradas. Tudo em todas as situações de escassez, de dificuldade, difíceis. Olha o Deus do sobrenatural. Mostrando que eles nem tinham pensado na vida deles que um dia eles poderiam pescar algo parecido. Porque tem coisa, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não desceu o coração que o Senhor tem preparado para os seus. É o que Ele faz. Qual era o problema deles agora? Antes era não ter peixe, agora era administrar aquela pescaria. Porque não tinha rede para comportar, não tinha barco para comportar. Eu amo isso. Que problema, não é? Será que você nunca viveu esse problema? Eu quero que você viva. Eu quero que você viva. Sabe aquele problema onde coisas começam a estourar porque você não está dando conta de administrar a bênção? Você entendeu? São tantos clientes que você não dá conta de atender. São tantas bênçãos que você não consegue administrar. E agora você está assim, a sua oração é outra. Senhor, me ajuda. Porque, gente, essas redes abandonam. Nós precisamos de redes novas, precisamos de barcos novos, porque assim, ó, a perspectiva mudou, a visão mudou. Porque quando eles pescaram aquela quantidade, era o Senhor dizendo para eles. Está vendo? A partir do momento que você vive uma glória dessa, você vai querer menos na sua vida? Agora você chegou num nível que você não quer retroceder. É isso que Deus faz. Deus nos leva para mais, para mostrar, ó, tá vendo isso aqui? Eu posso fazer isso aqui. E o Deus que fez isso aqui pode fazer muito mais, porque Ele é um Deus ilimitado. Não há limite.
Mas eu creio que no mesmo lugar que eu não pesquei nada agora, eu tenho um problema bom. Eu pesco tanto que eu não tenho estrutura para comportar o meu milagre. É Deus mudando a perspectiva. Naturalmente, que o Senhor estava dando ali uma visão, porque o Senhor ia transformá-los. Aí é outra história. Fica para outro dia essa palavra, levando para se tornarem pescadores de homens. E isso aconteceu, porque na primeira pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. Na primeira pregação dele. Então, assim, o Senhor estava trabalhando para ampliar a mente, porque é isso que Ele faz. Ele amplia a nossa mente, a nossa visão, porque tudo é visão. É por isso que a Bíblia fala que por falta de visão o povo perece. Tudo é visão. É visão. Eles nunca tinham nem imaginado que eles poderiam pescar algo assim. E agora eles estavam vivendo. Você vê como Deus faz? Por isso eu falo para você, não defina a sua vida por um momento. Um momento, lavando rede, frustrado, sem pegar um peixinho. No outro, rede rasgando, barco afundando, porque não tinha como carregar aquela quantidade de peixe. No mesmo dia. De um momento para o outro, tudo pode mudar. Eu confio em Deus. Você tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus. Porque de um momento, assim, você vê, daquela madrugada, daquela manhã, terminaram o dia. Parecia que o dia ia terminar com aquela frustração. Terminou com aquela glória. De um dia para o outro. De uma madrugada para aquela manhã. De um momento para o outro. Basta você crer. Eu estou acostumada a ver isso. No mesmo mar, no mesmo barco, as mesmas redes, no mesmo dia, mas com Jesus no barco. Fundamentado na palavra, com fé na palavra. Um resultado assombroso. No mesmo dia onde viveram frustração, desfrutaram da abundância. E eu encerro com essa última leitura. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Não tinham pescado nada, a mesma coisa. Não tinha nada para comer, então não tinha nada para comer, não tinha pescado nada. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Mais uma vez, nada para comer, nenhum peixe na rede. Jesus chega, tudo muda. Agora tem comida e tantos peixes que não conseguiam recolher as redes. Tantos, tal era a quantidade. Sim, queridos. Eu creio neste poder, neste favor multiplicador.
Eu creio na ação do Senhor, mudando situações impossíveis, perdidas, escassas, frustrantes. Eu creio. Quando eles desembarcam, tem um monte de peixes, tanto que eles não conseguiam nem recolher. Café da manhã, tinha comida, porque Jesus perguntava, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não tinha nada para comer, não tinham pescado nada. Agora Jesus chega, tem para comer, eles pescam, tanto que não tem nem onde, nem como recolher. Tudo muda. A presença dele, a unção dele, crer nele, crer nesse Deus, que tem esse poder multiplicador, que chega com esse favor na nossa vida. Escuta, a partir do momento que você diz, confessa Jesus, então você precisa crer no que ele fez, no que ele falou. E você não pode mais definir a sua vida por um momento, tratar as coisas como definitivas, olhar de forma natural e se entregar ao natural. Mas você precisa crer na palavra, agir a fé, ousar crer, testar, porque você se surpreende. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com cada um de nós aqui. É o favor multiplicador do Senhor. Ele está, através da palavra, ele está lançando, como ele lançou através de Elias, a viúva de Sarepta, aquela chuva que começou com a nuvenzinha, após uma perseverança de oração. Aqueles pãezinhos que foram multiplicados e alimentaram. 100 homens foram alimentados. Aquele pouquinho de azeite que mudou a história da viúva e dos filhos. E nós vamos vendo. 5.000, fora mulheres e crianças, sendo alimentados, mais 4.000 fora mulheres e crianças, com 5 pães, 2 peixinhos, 7 pães e alguns peixes. Uma pescaria frustrada, outra pescaria frustrada. E agora vem a palavra, a fé lançada, crê na palavra, haja fé, dá passos de fé. E olha o resultado. O servo do Eliseu, mas como? Sirva a todos. Nós temos que tirar esse como da nossa boca. Que jeito? O que eu vou fazer? Nós temos que tirar isso. Tirar isso da nossa boca. E simplesmente pegar a palavra, crer, nos levantar e começar a dar passos de fé. Que foi exatamente isso que Eliseu falou. Sirva a todos. Vai servindo. Vai agindo a fé. Com o que você tem. Vai dando os passos de fé. Os discípulos a mesma coisa. Mas como se é deserto, é uma multidão. Daí, agradeceu. Manda o povo, sentem todos. Vai servindo o povo. Queridos, eu estou acostumada a ver isso. Você usa a fé no que você tem. Você dá passos de fé. Você age a fé no que você tem. Você pega a palavra e vai agindo a fé. Você prepara o cavalo, porque quem dá a vitória é Deus. Você pega as vasilhas.
você haja fé. Você faz o bolo. Primeiro pomo de Deus. Você sai servindo. Você haja fé no que você tem. Porque se eu não hajo a fé naquilo que eu tenho, eu não vou viver. Eu só posso viver, eu só vou experimentar o poder de Deus, a glória de Deus. Se eu crer na palavra, eu começar a agir a minha fé, a servir, a dar os passos de fé. Se eu tiver coragem de voltar para aquele mesmo lugar onde eu não pesquei nada e lançar minha rede, após ter lavado as redes. Lavar as redes significa alguém que já disse, encerrou por aqui. E agora ele vai, ele faz de novo, ele retorna. É o que o Senhor está falando conosco. Eu creio no favor multiplicador do Senhor. Nesse poder multiplicador do Senhor. Eu creio que o Senhor está motivando todos nós a nos levantar, a usar o que temos, começar a nos movimentar, a despeito de tudo, independente de qualquer coisa, agradecer por aquele pouco e começar a agir a fé. Eu creio que Ele está nos mandando agir naquele mesmo lugar, naquela mesma área que não frutificou. Eu creio. Porque no mesmo mar, nas duas pescarias, que eles não pescaram nada, agora pescaram muito. Então, assim, ou eu vou viver com base no sobrenatural, ou eu nunca vou experimentar o sobrenatural. Se eu quero experimentar o sobrenatural e viver esse exagero, esse poder, essa coisa estrondosa, experimentar o que eu ainda não experimentei, eu tenho que crer no que o Senhor está falando comigo, usar o que eu tenho, sair de onde eu estou. Começa de onde você está, use o que você tem, vá dando os seus passos de fé. E você vai ver, à medida que você vai servindo, à medida que você vai agindo a fé, você vai ver as coisas crescendo, se desenvolvendo e acontecendo. Favor multiplicador. Eu sei que o Senhor está dizendo, ó, eu derramo sobre você uma unção de um favor multiplicador. Apenas creia, se levante, haja sua fé, porque o favor de Deus, a unção do Senhor, que vem sobre nós, nos leva a crescer, a abundar. É um favor que leva as coisas, que faz com que as coisas sejam multiplicadas, prosperem. Eu creio nesta unção, desse favor multiplicador na nossa vida. E eu estou muito grata por essa palavra, porque eu sei quando Deus está nos movendo para mais. Prepara o cavalo, porque quem dá a vitória é o Senhor. Faz a tua parte, faz tudo o que estiver ao seu alcance. Porque o que você não pode, você já sabe, Ele vai fazer. Vamos nos colocar de pé. Falar com Ele. Apresentar. Tomar posse. E sair daqui, marchando. Vai molhando os pés desse Jordão e as águas se dividirão. Prepara o cavalo para a batalha. E Deus vai te dar vitória. Pega as vasilhas. Faz o bolo. Continue crendo. Não importa que é um pequeno sinal, ele vai crescer. Vai servindo.
Vai dando os passos de fé. Não pare. Continue agindo a fé. Sirva a todos. E você vai ver a obra do Senhor. A abundância. Vai suprir suas necessidades e vai sobrar. Vai suprir o que você precisa e vai sobrar. Vai suprir e ainda vai sobrar. Eu quero que você creia nisso, porque eu sei que Deus está liberando uma palavra poderosa, mas só é possível pela fé. Seja feito conforme a sua fé. As coisas só acontecem mediante a fé. Ninguém vive se não for pela fé. Faz aquilo que está ao seu alcance. E Deus entrará em ação. É o favor multiplicador do Senhor. Ele vai te favorecer, trazendo uma unção que multiplica bênçãos, multiplica um favor. É uma unção que leva a crescer, a multiplicar a abundância. Deus vai enviar de tal maneira que vai suprir e vai sobrar. Vai suprir e vai sobrar. Não olhe de forma natural. Olhe de forma sobrenatural. Creia no milagre. Creia no sobrenatural. Virá. Eu não sei como, mas eu sei que virá. Apenas haja fé. Apenas dê passos de fé. Agradeça pelo que tem. Use o que tem. Haja fé no que você tem. E Deus vai te socorrer. Deus vai abundar. Deus vai favorecer. É o favor de Deus. O favor multiplicador. Ele vai suprir. E vai sobrar. E você testificará da glória de Deus. Fale com Ele. Creia. Apenas possua. Vamos, o povo de Deus é valente. O povo de Deus é ousado. O povo de Deus é destemido. O povo de Deus se levanta. Se levanta com força. E haja fé. E diz, não importa como, Deus está comigo. Eu vou agir na minha fé. E o favor de Deus vai me alcançar. O favor de Deus vai me levar à abundância do Senhor. Deus está vindo sobre mim com favor multiplicador. O favor multiplicador de bênçãos. Não tema nada. Ele pega o fogo e transforma. Apenas haja fé. Passando teu sangue sobre o teu povo, meu Pai. Enche o teu povo de vida, de fé. Que nesse momento se levante o povo cheio de coragem, de ousadia, de segurança, de confiança. Eu repreendo a incredulidade, a dúvida, o medo, a apatia, a insatisfação, a frustração, em nome de Jesus. E que o teu povo seja tomado de uma fé viva, de um poder, de uma segurança. Abençoa a obra das mãos de cada um, Senhor. Confia muito mais. Levanta, dá ideias, dá projetos, canaliza as bênçãos. Senhor, uma pescaria pode mudar a vida. Senhor, um passo de fé, um cliente, uma venda, uma negociação.
Eu não sei. Seja a área que for, seja lá o que for. Uma coisa pequena, ela pode explodir. Algo que parece ser até insignificante. Com a tua bênção, tudo muda. Entre em ação agora. Entre em ação, Senhor, na vida de cada um. E derrama uma bênção, uma unção que supre, um poder. Essa unção, esse favor. Senhor, derrama unção, derrama favor, derrama sobre a igreja agora. De tal maneira que essa unção leve, esse poder leve, transforme coisas, situações. Senhor, derrube barreiras, impedimentos, que as coisas sejam mudadas, sejam completamente transformadas, reviravoltas, viradas, mudanças. É agora, Senhor, é um favor. Derrama essa unção que muda tudo na vida da igreja. Derrama, Senhor. Mostra a diferença na igreja. Mostra a diferença na vida do justo. Senhor, faz a obra. Levanta, age. Senhor, multiplica, transforma, reverte, canaliza as bênçãos. Derrama favor, uma unção poderosa. Um favor que traz multiplicação, abundância. Um favor que supre todas as necessidades e sobra. Um favor que leva a vida dela a transbordar. Um favor tão grande. Faz, Senhor, porque eu sei que essa unção está aqui. É um favor sobrenatural. É um favor multiplicador. Eu quero que você tome posse disso agora. E que você declare no mundo espiritual: eu tenho essa unção na minha vida. Eu não sei de que maneira, mas vai jorrar bênçãos na minha vida. Vai abundar na minha vida. Que vai suprir toda a minha vida e vai sobrar. Vai suprir e vai sobrar. Vai suprir e vai sobrar. Eu não sei de que maneira, mas esse favor está sendo derramado na minha vida. É uma unção que vai transformar situações. É uma unção que está transformando. É para a glória dele. É o Deus do sobrenatural. Creia, Senhor, eu creio em ti. Pai, Senhor. Deus do sobrenatural. Pai, Senhor. Faz a vida da igreja. Sim, eu creio. Pai, Senhor. Creia. Haja fé. Deus, passos de fé. Deus do Porque Deus suprirá e vai sobrar. Ele vai suprir. Não vai faltar. Vai sobrar. Ele está enviando uma palavra poderosa. Eu derramo sobre você uma unção, um favor multiplicador. Sim, eu creio. Eu derramo favor na sua vida. Deus do sobrenatural. Eu derramo favor na sua vida. Vai tomando posse disso. Sim, eu Há uma unção aqui. Há uma unção de um favor sobrenatural, multiplicador na nossa vida. Ore mais de carne, mais de graça. Ore mandar de carne, machá. Rimanchei de camanassa. Rimanchei de mare canamassai. Rimanchei de camanassa. Sim, eu creio em ti. Recande manchei de camanassa. Em ti. Deus o sobrenatural. Aleluia! Oh, aleluia! Sim, eu Deus creio em ti. suprirá e vai sobrar. Deus o sobrenatural. Levanta com confiança. Apenas creia.
toma posse. Sim, eu creio. Cada um que aqui está, eu quero te pedir em nome de Jesus. Eu lamento por aqueles que perdem momentos como esse. Sim, eu creio em ti. Porque eu sei que há uma unção aqui Sim, eu creio de um favor multiplicador que está sendo derramado sobre a nossa vida. Eu sei que há uma unção de um grande favor sobre nós. E eu sei que, como foi das outras vezes, todos que estão crendo vão me testemunhar como tem testemunhado. E eu sei que vai sair da boca daqueles que têm crido na palavra do Senhor. Eu estou vivendo esse favor multiplicador. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu dei meus passos de fé, eu criei na palavra. E Deus me supriu e sobrou. Deus me supriu e sobrou. No momento mais crítico e difícil, Ele me alavancou. Eu vivi aquilo que era completamente impossível. Mas eu tirei o meu olhar do natural e coloquei no sobrenatural. E a glória do Senhor me cobriu. E o poder do Senhor me cobriu. Eu não sei qual a sua necessidade. Eu quero que você fale ela para Deus e apenas diga isso. Eu creio, Senhor. Eu creio que eu saio daqui agora, dessa reunião, com esse favor multiplicador na minha vida. Com esse favor, com essa unção. Eu creio. Eu posso não saber de que maneira, mas eu apenas creio. E não vai mais sair da minha boca como, que jeito, que eu vou fazer. Mas apenas vou agradecer e crer que o Senhor já me deu vitória. Que o Senhor já me supriu. O Senhor me supriu e vai sobrar. O Senhor já me supriu e vai sobrar. Porque o Senhor vai me dar para abençoar outros. O Senhor não vai me dar. O Senhor não vai dar só para mim. O Senhor vai dar para eu abençoar outros. Vai sobrar muitos cestos. Vai sobrar, Senhor. Mas eu estou me levantando e eu vou fazer primeiro o bolo para o Senhor. Eu vou encher muitas vasilhas e vou viver milagres múltiplos. Eu vou dar meus passos de fé. Porque eu sei que o Senhor pega o pouco e multiplica. O Senhor pega o pequeno e o Senhor levanta. O Senhor pega a nuvenzinha e transforma numa chuva poderosa. O Senhor pega aquilo que é considerado nada e transforma em algo inacreditável. Eu creio, Senhor. E eu tomo posse, eu concordo com todas as orações. E eu as ligo aqui na terra para que elas sejam ligadas no céu. E eu já agradeço por tudo que fez e vai continuar fazendo. Eu agradeço porque está aqui. Eu agradeço já pelas boas novas, pelos testemunhos incríveis que chegarão. Eu agradeço por essa noite, eu agradeço por essa palavra. Eu agradeço por essa unção. Eu agradeço por esse poder. Eu agradeço pelos milagres. Eu agradeço porque está aqui. Eu agradeço por tudo que já está fazendo e continuará fazendo. Eu agradeço, Senhor, porque eu sei que há uma unção sobre nós. E nós saímos dessa reunião transbordando, porque nós ouvimos a Tua voz. O Espírito muda, a fé vai lá em cima. E nós saímos prontos para saltar. Estamos com o cavalo preparado para a batalha, porque sabemos que a vitória vem do Senhor. Nós cremos que o Senhor já nos deu a vitória. Obrigada, Senhor. Te amamos, te agradecemos. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém.